Bom dia, minha gente! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, espero que você esteja fluindo no Espírito Santo. Hoje eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração e o título da palavra de hoje é Deus permite que o aperto venha. Às vezes nós aqui no YouTube, nós gostamos de colocar títulos nos vídeos talvez muito positivos e muito chocantes para atrair mais cliques, para atrair mais visualizações e mais gente ao nosso canal. É assim que nós fazemos, mas Deus me deu esse título, talvez menos gente vai clicar nesse assunto, talvez um pouquinho incômodo, talvez um pouquinho decepcionante, não sei, mas Deus é fiel para sempre. Então você precisa continuar assistindo esse vídeo e assistir esse vídeo até o final para ver como que Deus age na nossa vida e para ver sobre a fidelidade de Deus. Você precisa dessa mensagem hoje, tá bom? Se você já é inscrito, um beijinho para você. Se você é novo aqui, gente, se inscreve aqui embaixo. Faça parte dessa família para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. E vamos agora para a mensagem de Deus. Então, gente, quando você vê como Deus age na nossa vida e também como Deus age no Velho Testamento e no Novo Testamento, você vê que Deus permite o aperto, Deus permite dificuldades, problemas na nossa vida. Ouça esses dois versículos aqui. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Gente, Deus permitiu, né, que eles fossem perseguidos pelos egípcios. E não é só perseguidos pelos egípcios. Pense, os israelitas estavam em pé. Sim, alguns tinham burros, mas eles estavam carregando ouro e prata e joias dos egípcios. Então eles estavam caminhando com as crianças, toda a família. Eles tinham muitas coisas pesadas acima das costas. E os egípcios vêm com carros de guerra e cavaleiros. Já pensou? Ou seja, eles tinham um transporte muito mais rápido e ameaçante. Ou seja, os egípcios estavam em forma de guerra, estavam vestidos para a batalha. E os israelitas estavam com um monte de coisa, criança por volta, animais, bichos por aí. E aí vem os egípcios, ou seja, eles estavam numa situação muito apertada, preocupante, assustador. E aí, qual foi a reação deles? A reação dos israelitas foi a reação certa. De tanto aperto, de tanta dificuldade, de tanto medo e de tanto temor diante da situação, eles clamaram a Deus, estavam desesperados, clamaram a Deus. E aí, Deus libertou eles, Deus resgatou eles sobrenaturalmente com os milagres incríveis e maravilhosos e assustadores para os egípcios. E Deus faz isso na nossa vida. Ele permite as dificuldades, ele permite uma situação apertada, amedrontada. Ele permite que nós passemos pelo aperto na nossa vida para que clamemos a ele, para ele nos provar e nos testar, para ver onde que está a nossa fidelidade, para onde que nós vamos correr. E os israelitas clamaram a Deus, e nós também, quando Deus permite o aperto, quando Deus permite que as pessoas nos perseguem com carros de guerra, nos perseguem com tudo aquilo que eles têm, com toda a força do exército deles, nós precisamos clamar a Deus e pedir a libertação de Deus. Nós não podemos correr a outras pessoas
Talvez seus pais, talvez seu marido, talvez sua esposa, talvez seus filhos, seus netos. Você não pode correr pedindo ajuda dessa gente. Nós precisamos clamar a Deus e gritar em voz alta diante dele e declarar que nós dependemos dele, declarar que nós precisamos dele. E Deus é poderoso e fiel para nos resgatar e para nos tirar do fundo do poço e nos tirar da situação amedrontada na qual nós nos encontramos. Então, gente, lembre da fidelidade do Senhor. Lembre de como Ele tem te resgatado, de como Ele tem te ajudado e providenciado por você. E foque nesse aspecto de Deus e confie nele, descanse nele e aclame somente a Ele. E nós temos que vigiar com a nossa memória. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus tem feito por nós no passado, porque muitas vezes no Velho Testamento a história daquilo que aconteceu com Israel no Egito e como os egípcios perseguiram os israelitas e foram para o deserto, foram para a terra prometida, é repetido muitas vezes, porque para nós saber que nós temos que lembrar e nunca esquecer daquilo que Deus tem feito na nossa vida, da fidelidade dele. Foque em como Ele é fiel. Lembre de quão bondoso Ele tem sido para com você. Vou te mostrar aqui, o povo está lembrando daquilo que Deus fez. Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e os nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Então lembre de onde você veio. Lembre como o Senhor tem te resgatado, providenciado e cuidado de você ao meio do caminho. Lembre e foque em como o Senhor tem te protegido e Ele te protegerá quando de novo você clama a Ele. Mas, gente, é muito importante que esse povo, né, eles tinham tentações para adorar outros deuses, que também é uma tentação, é uma realidade real na nossa vida também. Adorar outras pessoas, outras coisas, depender de outros meios para conseguir sobreviver nesse mundo. E, portanto, Josué fala assim com eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Ou seja, gente, estou aqui falando que, né, o perto vem, mas Deus vai te libertar quando você depender dele. Mas também depende disso aqui também. Você precisa viver em obediência a Deus. Você precisa jogar fora os outros ídolos da sua vida, os outros desejos carnais que você tem. Você precisa deixar aquela coisa que você ama fazer demais. Você precisa deixar aquilo ali do lado e falar: não, eu foco em ti, Santo Deus, tu és meu único sustento, tu és a minha fonte, tu és a minha força, tu és o meu tudo. Você precisa ter essa atitude e falar assim para Deus: eu jogo fora todos os deuses, todos os desejos da minha vida para te servir a ti, Senhor, e eu quero te obedecer a ti. E como é que vamos obedecer a Deus, então? Nós precisamos focar em todos os mandamentos do Novo Testamento e obedecer na graça e na força e no poder de Deus, porque na nossa própria força não conseguimos. E, gente, até eu escrevi um livro falando sobre todos os mandamentos que nós precisamos obedecer no Novo Testamento. Esse livro aqui, mas infelizmente é em inglês. Então, se você conhece alguém que possa traduzir esse livro e publicar esse livro em português brasileiro, então comente aqui embaixo, tá bom? Mas, gente, é incrível esse capítulo de Josué. Sabe por quê? Porque quando o povo declara que sim, nós vamos servir ao Senhor,
sabe o que Josué fala? Ele fala: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. Uau, né? Com Deus não se brinca. Deus exige que os filhos dele se mantenham fiéis a ele. Deus exige que nós sigamos ele com todo o nosso coração, e Deus é ciumento. Ele não quer compartilhar os nossos desejos com outros deuses, com outro esporte, com outro hobby, com outros interesses. Sim, claro, podemos ter outros interesses e outras coisas que nós fazemos como meio de evangelizar e alcançar outras pessoas, mas o nosso foco principal tem que ser Deus, desejar Ele, amar Ele, focar nele e dar o nosso tudo para Ele. E Ele não tem problema em castigar os filhos dele quando nós caminhamos no caminho errado, quando nós começamos a desobedecer ele. Nós precisamos ter mais santo temor do Senhor na nossa vida, né? Gente, é melhor seguir a Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser e se manter firme a Ele, ou também é melhor não seguir Deus e nunca ser cristão, do que ser cristão, seguir Deus e depois deixar ele do lado, depois jogar ele e colocar ele do lado e ter outros deuses na nossa vida. Deus não compartilha o nosso carinho, o nosso amor, a nossa afeição com outros ídolos na nossa vida. Deus quer que você seja ou quente ou frio, mas Ele não quer que você seja morno. Então eu quero que você aprenda mais a ter o temor de Deus na sua vida, a ter fogo por Deus na sua vida e a adorar Ele completamente e totalmente em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos orar. Oh, Pai Santo, Pai Santo. Oh, Santo Deus, Tu és santo, Tu és justo, Tu és magnífico, Tu és majestoso, Tu és belo, Tu és todo-poderoso. E, Santo Deus, quando nós ponderamos sobre quando Tu livraste os israelitas dos egípcios nos carros de guerra com os cavaleiros, Senhor, nós maravilhamos diante de Ti. Oh, Santo Deus, Tu és maravilhoso, Tu és incrível como Tu deixaste o aperto vir, mas depois Tu livraste eles. E sabemos, Santo Deus, que Tu fazes a mesma coisa na nossa vida. Nós sabemos, Senhor, que nós podemos passar por provações, sofrimento e dificuldade, mas, Pai, nos ajude a nos manter firmes a Ti, a não ter outros deuses e ídolos na nossa vida, que nós nos foquemos totalmente e completamente em Ti, na Tua bondade, na Tua verdade, em quem Tu és, na beleza da Tua santidade. Nos ajude, Santo Deus, a ter os nossos olhos sempre fixos em Ti. Pai, muito obrigada pela lição de hoje, pela lição de que sim, a vida cristã não é sempre fácil, não é sempre sem dificuldades ou problemas, mas Tu és o nosso libertador, Tu és quem nos resgatas do mal e das dificuldades, Tu és o nosso ajudador, o nosso companheiro, o nosso Deus forte, Tu és a nossa rocha fiel, e nós Te agradecemos, Senhor, por quem Tu és, porque Tu és belo, Tu és santo, Tu és majestoso, Tu és Deus resgatador na nossa vida. E nos ajude, Senhor, para mim e também pela pessoa que está orando, a termos o temor do Senhor na nossa vida, que nós tenhamos autorrespeito por Ti, que nós Te respeitemos muito mais,
porque Tu és temível, Tu és santo. Senhor, nos ajude a não ter ídolos na nossa vida, mas que foquemos totalmente e 100% em Ti e em quem Tu és. Eu te peço, Santo Deus, que Teu reino venha na vida da pessoa que está orando, que Tua vontade seja feita na vida da pessoa que está orando, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.